Êxodo capítulo 20. E o tema do estudo de hoje é: por que Deus quer que não sejamos idólatras? Qual é o motivo por trás disso? Versículo 1 ao versículo 5. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Porque Deus dá ordens como esta. Esta foi a primeira ordem do Decálogo, que o Senhor revela a Moisés os 10 mandamentos, escrevendo em tábuas de pedra, e nós estamos aqui então nos deparando com os 2 primeiros mandamentos. Deus já começou dizendo ao seu povo que ele não idolatrasse a nenhum outro Deus. Deus sabia que Israel iria entrar numa terra totalmente idólatra. Canaã, que foi preparada por Deus para o seu povo conquistar, era uma terra totalmente idólatra. Haviam muitos povos e cada qual com o seu Deus. Então, a ordem era essa: não idolatrem nada e ninguém. Então nós entendemos que idolatria é um tipo de fanatismo. Quando nós falamos que somos fãs de alguma coisa ou de alguém, essa palavra fã vem do inglês, é o diminutivo do inglês, que se traduz por fanático. E o fanatismo, a gente sabe que é uma admiração exagerada, até porque esse termo que deriva do inglês designa uma pessoa dedicada a expressar sua admiração por alguém, por um grupo, por uma atividade, por uma ideia ou até mesmo por um objeto. Então, fala de algo que realmente vai existir uma dedicação a expressar essa admiração. Não é apenas uma admiração, como você admira alguém por uma competência, por uma qualidade. O fanatismo é algo exacerbado, ele extrapola. Então há uma dedicação a se publicar isso. O fã faz questão de dizer que é fã, defende o seu ídolo a unhas e dentes. Então a idolatria parte desse pressuposto. Então a psicologia define o fanatismo como o vínculo de admiração que as pessoas criam. Geralmente esse vínculo não é recíproco. A pessoa cria um vínculo de admiração por alguém ou por exemplo, um objeto. Como é que aquele objeto vai corresponder? O objeto não corresponde, é inanimado. Então é um vínculo de admiração unilateral. Então daí já parte a questão de incoerência. Um vínculo de admiração, por mais que seja por uma pessoa, na maioria das vezes, o ídolo humano não corresponde ao seu idolatrador, ao seu fã. Então, é aí que está também a questão do desequilíbrio na questão, porque é algo unilateral. É um ponto de vista ainda da psicologia. Então a gente vê que não tem, a partir disso, saúde, não tem nisso nada que possa se extrair de bem, de fato, porque é uma criação abstrata de um lado só. Nós já vamos entender melhor isso. Um psicólogo chamado Denis Barros, ele explica da seguinte forma: as pessoas, ele está falando então daqueles que têm o desejo, daqueles que têm uma necessidade de idolatrar, como nós falamos, pode ser alguém, pode ser um grupo, pode ser uma atividade, pode ser uma ideia ou até um objeto. Então as pessoas precisam concretizar os seus desejos. Concretizar os seus desejos. Então vejam o que está por trás da idolatria. Vejam o que está por trás do fanatismo. Concretizar os seus desejos e materializar uma representação daquilo que é abstrato. Então, se meu ídolo tem autoconfiança, ele representa isso para mim.
Eu concretizo nele o que eu não tenho. Então, acaba se tornando, por isso, uma espécie de um Deus, de um ser superior, porque ele vai representar o meu oposto. Então, para mim, ele é livre de imperfeições. Se ele representa isso, e eu concretizo nele a autoconfiança que eu não tenho, eu passo a ver o ídolo como sinônimo exatamente daquilo que eu preciso. Então, pode ser a fama que ele possa ter, a beleza que ele possa ter, o status que ele venha a ter. Então, consigo me ver nele e, de certa forma, me satisfazer com isso. Então, eu não tenho o que ele tem, não sou o que ele é, não estou onde ele está, não vou onde ele vai, mas eu me satisfaço seguindo ele, defendendo ele, idolatrando ele. Então, é algo subjetivo e, mesmo assim, eu começo a idolatrá-lo. Veja que essa é a explicação desse psicólogo. Então, esse poder, na verdade, que se dá ao ídolo, independente do que esse ídolo seja ou de quem ele seja, esse poder é criado pelo fã. Esse ídolo não tem necessariamente aquilo que o fã está dizendo que ele tem. Porque se esse ídolo for uma pessoa, tem 1001 outras falhas que o seu fã pode não ter. Às vezes o fã pode até ter mais qualidade do que a quem ele está idolatrando. Agora, se vai dar poder a um objeto, fica pior ainda. Porque aquele objeto não tem poder algum e, como nós já comentamos, ele não pode corresponder ao anseio do seu adorador. Então, há incoerências na questão da idolatria, segundo o ponto de vista da psicologia. E esse poder que o fã, o adorador, dá a um objeto, o seu objeto de adoração, considera ele como um ser superior, aqui esse psicólogo diz assim: é preciso ter cuidado, porque ídolos representam para os fãs a perfeição, o poder, a beleza. E no caso disso ser quebrado, essa admiração pode ser golpeada e ocasionar um problema sério no psicológico. Então se tornou uma polêmica, por exemplo, uma frase que alguém disse, e hoje não se pode dizer nada do que seja politicamente incorreto: o meu ídolo não morreu de overdose. Alguém estava fazendo referência a Cristo. Porque a perseguição hoje é aquilo que é correto, aquilo que é moral, aquilo que é conservador. Hoje é uma perseguição, uma aversão com relação a isso. Creio que todos estão percebendo isso, porque está explícito, não é mais velado nas redes sociais, nos meios de comunicação. Então, idolatrando artistas, idolatrando atletas, idolatrando pessoas que sequer tinha algum exemplo bom para dar a um filho, para agregar, não tinha nada. Mas se você fala que você é cristão, que você adora ao Senhor Jesus Cristo, pronto, aí você tem problemas. Mas você adorar alguém que morreu precocemente, idolatrar alguém, ter pôster na parede do quarto, ter camiseta, ter todos os lançamentos arquivados de alguém que morreu precocemente de overdose, que viveu fazendo apologia às drogas, às práticas ilícitas, às orgias sexuais, isso não tem problema. Se pode ter esse tipo de Deus, se pode ter esse tipo de ídolo. Então se quebra esse vínculo de admiração se quebra por conta de que realmente a pessoa se frustra com aquilo que estava adorando, ou com aquele a quem estava adorando, e a pessoa passa então a ver que realmente aquele seu ídolo não tinha a perfeição que ele imaginava ter, não era quem ele pensava ser, e isso vai trazer sérios problemas no psicológico. Então esse é um parecer da psicologia. Deus tem seus motivos para iniciar os seus mandamentos falando a respeito disso. Porque se o ser humano, que já tem uma predisposição a ser um adorador, não necessariamente de Deus, o ser humano tem uma predisposição em ser um adorador, porque ele nasceu para adorar. Aí às vezes ele simplesmente canaliza isso de forma errada, equivocada. E então, sobre isso, Romanos capítulo 1, nós vamos ver algo que poucas pessoas percebem. E quando vão usar o capítulo 1 de Romanos para alguma coisa, sempre levam apenas para um lado. Mas há algo aqui que nós não podemos deixar passar
despercebido. A partir do versículo 18, nessa versão que eu tenho, tem um subtítulo. A gente sabe que subtítulo não é texto bíblico, mas o subtítulo diz assim: a idolatria e depravação dos gentios. Eu não sei se na sua Bíblia também tem esse subtítulo, essa divisão. Mas se não tem problema. Mas é só para nós percebermos que aqui vai começar a falar a respeito de idolatria. O apóstolo Paulo vai começar a falar à igreja de Roma sobre a questão da idolatria. Quero começar aqui no versículo 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Por quê? Versículo 23, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Percebam o que Paulo está dizendo. E quando a gente se depara com a idolatria, seja alguém, seja um grupo, seja uma atividade, seja uma ideia, ou seja um objeto, qualquer dessas pessoas, ou qualquer do que seja adorado, a não ser Deus, qualquer outra coisa é criatura. Só Deus é o Criador, e por isso só Ele merece ser adorado. Qualquer outra coisa, outro alguém, é uma criatura, e criatura não tem honra, não tem dignidade para ser adorada. Então, qualquer ídolo é inferior a Deus. Não pode se colocar em pé de igualdade de Deus. Isso é uma afronta a Deus. Então, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Por isso, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Porque mudaram a verdade de Deus em mentira. Isso que nós estamos falando do século I. Isso que nós não chegamos no fim da Idade Média, no início da Idade Moderna, para falar do iluminismo, que criou o racionalismo, que criou o ateísmo. E através do iluminismo, então, o homem chegou à conclusão que não há Deus. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Agora, a igreja percebe que quando se fala que não há Deus, só está se referir ao Deus Criador. Se for qualquer outro Deus, não tem problema. O ataque é sempre ao único Deus. E quando fala aqui que Deus os entregou, Deus os abandonou. Aqui não é Deus que levou, não foi Deus que induziu. Está dizendo que Deus permitiu que eles seguissem as concupiscências do seu coração. Concupiscência fala dessa predisposição de se fazer, do que se tem desejo de fazer. Então o ser humano tem essa predisposição. E se o ser humano não lutar contra isso, aqui Paulo está falando que dessas pessoas que ele está se referindo, eles tinham tanta vontade, tanto desejo de pecar, não tinham nenhum desejo de mudar, como se Deus desistisse de tentar usar pessoas para convertê-los e os entregou às suas paixões infames. É isso que vocês querem? Então, podem ir, fazer. É esse sentido que tem quando fala que Deus os entregou às concupiscências. Não querem? Inocentes não são. Então Deus acaba permitindo a pessoa fazer aquilo que quer fazer. E aí nós vamos ver que a pessoa que se entrega a isso, a pessoa que honra e serve mais a criatura do que o Criador, tem uma consequência. Deus os entrega, Deus os abandona, Deus os permite a determinadas consequências que são seríssimas. Veja o que diz aqui a partir do versículo 28. Como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm. Aí essas pessoas passam a estar, vejam aqui, versículo 29, estar é uma condição, estando cheios de toda a iniquidade, cheios de prostituição, cheios de malícia, cheios de avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos,
inventores de males, desobedientes a pais e mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis. Olha as características do ser humano que decide de vez, então, adorar mais a criatura do que o Criador. No versículo 26, diz que Deus os abandonou às paixões infames. Por que Deus fez isso? Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Essas pessoas são entregues ao homossexualismo. Isso nunca foi tão defendido e pregado como hoje. Pregado não no sentido de pregar contra a prática, pregado no sentido de incentivar a prática aí fora, como se fosse algo normal, algo correto e algo possível. Pastor, mas não é possível? Aos olhos de Deus, não. Por isso, Deus os entregou. Deus permitiu. E o que está acontecendo nos dias atuais? Deus está permitindo. Deus os abandonou a essas paixões. Então eles não se importaram de ter conhecimento de Deus. Assim Deus os entregou a um sentimento perverso, estando cheio de toda iniquidade. Fala de perversidade. Prostituição, todo tipo de prostituição. A palavra aqui é porneia. É todo tipo de prostituição. Pode ser pornografia, pode ser relação sexual entre jovens não casados, pode ser relação sexual entre casado e solteiro, qualquer tipo de relação sexual fora do casamento. Um casamento monogâmico e heterossexual. Malícia, por que será que esse mundo é tão malicioso? O que eu quero deixar claro para os irmãos através dessa palavra é que essas práticas são consequências da predisposição do ser humano idolatrar a criatura. Por causa disso, Deus os entregou a essas práticas, por não colocarem Deus no centro de suas adorações e adorar a qualquer um e a qualquer coisa, colocando isso em pé de igualdade, senão como algo superior a Deus. A avareza, que é a ganância, que é esse sentimento materialista de se conquistar, de se ter cada vez mais coisas e dinheiro, colocando isso acima também de qualquer outra importância na vida. Este sentimento de avareza, essa competitividade, é também resultado, é consequência da idolatria. A maldade, que é o ódio dentro do coração do ser humano, que o faz se tornar insensível, alheio ao sofrimento das pessoas, a ponto de não se sensibilizar com o sofrimento e de causar um sofrimento também, sem ter nenhum tipo de remorso. Nós vemos pessoas fazendo tanta maldade, com tanto ódio, como se nada fosse, consequência da idolatria. A ordem do texto nos mostra isso. É disso que Paulo começa a discorrer e falar desde o versículo 18. A predisposição em tirar Deus do seu lugar e colocar qualquer outra coisa, substituir Deus, vai levar o homem a acentuar essas práticas que ele já tem essa predisposição, porque tirou Deus do lugar, Deus os abandona essas práticas. A inveja, o homicídio, a contenda, o engano, a malignidade, essa afeição por tudo que é do mal, essa admiração por tudo que é do mal. Isso é muito bem evidenciado, principalmente nas datas que festejam o Dia das Bruxas, esse aspecto de deixar bonito tudo aquilo que sempre foi feio, de colocar bondade em tudo aquilo que sempre representou o mal, de ter essa afeição, essa admiração até por aquilo que é maligno. Queridos irmãos, o que causa na vida do ser humano cada uma dessas ações? Será que a prática homossexual? Será que a iniquidade, a prostituição, a malícia, a avareza, a inveja? Será que o homicídio? Será que a contenda? Será que o engano, a malignidade não vai trazer nenhuma consequência negativa na vida do ser humano? É só parar para pensar que quem pratica esse tipo de coisa, que consequência vai ter em sua vida? E todas essas práticas são consequências da predisposição à idolatria. Porque quando o ser humano faz o que Paulo está dizendo aqui, que resumidamente tenta diminuir Deus na imagem do homem. E nós lemos, para introduzir esse estudo, lá em Êxodo 20, versículo 1 ao 5, exatamente o contrário do que Deus
havia dito ao seu povo: não façam imagens, nem do que há no céu, nem do que há na terra, nem embaixo da terra, nem de aves, nem de quadrúpedes, de nada, para adorar. Não se encurvem a elas, não as sirvam. E quando o homem tenta diminuir a Deus na imagem do homem, na imagem de aves, como aqui Paulo está dizendo no versículo 23, quem acaba diminuindo é o próprio homem. Essa é a verdade, porque ele passa a adorar a esse Deus que ele criou, porque não existe outro Deus, só há um Deus. Os deuses, a Bíblia diz, são falsidade, eles não existem, é criação do próprio homem. O homem cria deuses. E diminuir e falar que um quadrúpede, falar que uma ave é um Deus, falar que um ser humano é um Deus, ele está tentando diminuir Deus na imagem do homem. Quem acaba diminuindo é ele mesmo, ele próprio, não apenas no intelecto, porque há uma diminuição sim no intelecto. A pessoa olhar para uma pedra e falar com a pedra e achar que a pedra vai corresponder é uma diminuição no intelecto. E não é razoável compreender que isso é realmente uma prática muito inteligente. Ou esperar de que um ser humano tenha poderes divinos e considerar esse ser humano um Deus ou um semideus, não há muita inteligência nisso. Porque querer de um mortal, tal como o adorador, algo que ele não pode dar, por isso a Bíblia diz, são vaidades, são falsidades. Então é o ser humano que acaba sendo diminuído, porque a idolatria é apenas a expressão então da concupiscência do ser humano. Então os irmãos vão percebendo como é sério e como é sair apenas de uma visão de que Deus está preocupado em perder o lugar, que é a visão mais equivocada que o ser humano pode ter. Por isso eu coloquei o tema como uma pergunta, porque se nós fôssemos responder essa pergunta, que resposta daríamos? Por que Deus não quer que idolatremos? Por que Deus não quer que nós pratiquemos a idolatria? A pergunta ela pode levar pela forma de muitos até entender que Deus não quer que idolatremos porque só Ele quer ser adorado. Deus não quer que idolatremos porque Deus está preocupado em perder o seu lugar. Deus não quer que idolatremos porque Deus não admite concorrentes. Deus não quer que idolatremos porque Ele se sente desprezado. Se nós pensarmos assim, meus irmãos, nós estaremos colocando Deus dentro da nossa mediocridade. Nós achamos mesmo que Deus está preocupado com isso? Será que Deus está preocupado em perder lugar? Deus está preocupado com concorrentes? Não há lógica em pensar dessa forma. E nem é assim que a Bíblia ensina. Nem é isso que a Bíblia mostra. Então por isso que nós precisamos ir cavando e meditando nas Escrituras, entender o porquê dos mandamentos, dos nãos de Deus. Este aqui é só mais um não de Deus. Pensa, por que Deus não queria que o seu povo comesse carne de porco? Por que Deus não queria que o seu povo ingerisse sangue? Por que Deus não queria que o seu povo deixasse de guardar o sábado? De todas essas proibições e mandamentos, por quê? Deus está preocupado com ele? Era com ele que ele estava preocupado? O seu povo fazer algo que ele estava dizendo para não fazer, é porque ele está preocupado com ele? Óbvio que não. Em todos os mandamentos, as proibições, as negativas de Deus ao ser humano, Deus estava visando o bem de quem? Do ser humano. Porque Deus não pode ser substituído. O lugar dele é dele, ele nunca será tirado de lá. O seu trono é sempre eterno. Deus é eterno, ele vai continuar sendo o único Deus para sempre. Isso, meus irmãos, é imutável. Então quando Deus proíbe alguém de fazer algo, Deus está preocupado com esse alguém, não com ele. A partir de hoje eu não acredito que haja Deus, a partir de hoje eu sou um ateu. Onde Deus fica nessa situação? No mesmo lugar em que ele sempre esteve. Ele vai continuar exatamente lá. Não vai mudar nada na existência de Deus. Então a preocupação de Deus não é com ele, a preocupação de Deus é conosco. A preocupação de Deus é que as nossas práticas terão consequências. E as consequências das nossas práticas não o atingem. Atingem a nós mesmos. Estas pessoas, como diz o versículo 30, essa pessoa se entrega à idolatria porque ela é. O que ela é? Murmuradora, detratora, pessoa que calunia. Essa pessoa é aborrecedora de Deus. Pastor, isso é muito forte, falar que o idólatra é um aborrecedor de Deus. Mas eu conheço pessoas assim que são tão boazinhas. Ela faz o bem, ela ajuda as pessoas,
não rouba, não fuma, não bebe, é idólatra. E não sou eu quem está dizendo. A Bíblia diz que a pessoa que tem a predisposição em diminuir Deus na imagem do homem, da ave, do quadrúpede, a pessoa que tem a predisposição de diminuir Deus na imagem da criatura e servir e honrar mais a criatura do que o Criador, é uma aborrecedora de Deus. A prática dela diz que ela odeia. Não, aquela pessoa diz que tem Deus no coração. É exatamente por isso, meus irmãos, que a Bíblia nos ensina que o nosso coração é perverso, que o nosso coração é enganoso. As pessoas estão equivocadas, que o maior engano que o diabo colocou no coração do ser humano foi algo chamado religiosidade. O ser humano acha que basta ser religioso, ou seja, basta ter uma religião. Por mais que essa religião não corresponda às verdades bíblicas, não seja uma religião legítima que leva o homem a Deus, é leve engano no coração humano achar que uma prática religiosa garante a esse homem alguma atenção de Deus. Deus não se limita a isso. Deus não é um ser místico. Deus não atende superstições. E Deus não atende qualquer expressão de fé. Não é dessa forma. Nós não temos que colocar Deus dentro dessas limitações. O ser humano acha que pode. O idólatra acha que está sendo suficiente. Há uma mentira. Há uma predisposição no seu coração. A humanidade está enganada. Essas pessoas são aborrecedoras de Deus, por acreditar que determinadas práticas estão corretas e que Deus está sim atendendo a tudo e a todos os momentos. Aqui diz que eles são injuriadores, são insolentes, são presunçosos. O ser humano é arrogante, são inventores de males. O ser humano inventa novas maneiras de pecar. Rebeldia, autoridade de pai e mãe. Isso é ensinado. Isso não está só na natureza da criança. Isso é ensinado. Isso virou ideologia. É uma forma de pensar, é uma forma de viver. Necios, está falando sem entendimento, porque não quiseram, não se importaram em ter conhecimento de Deus. Infiéis nos contratos, pessoas sem palavras, quebram promessas. Tudo é questão de opinião. Ninguém mais tem palavra. E se tudo é questão de opinião, a opinião é mudada da noite para o dia. Toda hora a opinião se muda. Mas e a palavra? Não. Por isso que se quebra contratos, por isso que se quebra promessas, que às vezes não está nem no papel, com tanta facilidade. Pessoas que são sem afeição natural, são insensíveis, são frias, pessoas irreconciliáveis, pessoas que são indispostas a reatar uma amizade, pessoas que não têm disposição a perdoar, pessoas sem misericórdia. E o versículo 32 é muito sério, né? Essas pessoas sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las. E o que é pior, incentivam os outros também a fazê-lo. Essas pessoas são assim e têm predisposição, por isso Deus as entrega a essas práticas do versículo 27, versículo 28 e do versículo 29. Entenda a lógica. Elas são, versículo 30 e 31, elas são assim, com essas características desse versículo. Então Deus as entrega, as práticas do versículo 28 e do versículo 29. Elas são assim porque são idólatras. E o resultado da prática da idolatria é o que está no versículo 28 e no versículo 29. Resultado da prática de uma nação idólatra: homossexualismo, futilidade, iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Quem que perde com isso? Quem que sofre com isso? Será que Deus é ameaçado com tudo isso? Obviamente que não. Por conta dessas inclinações, Deus abandona a humanidade a essa prática. Aí o que diz o Salmo 115, versículo 8: tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Você sabe que o Salmo 115 está falando dos ídolos. Tem olho, mas não vê. Tem boca, mas não fala. E tem mão, mas não toca. Que tem pés, mas não caminham. Tem ouvidos, mas não ouvem. Aí o versículo 8 diz: tornem-se como eles, os que os fazem. Quem fez aquele ídolo
se torne como aquele ídolo. Se torne como o seu ídolo. Por isso que quando o ser humano tenta diminuir a Deus na imagem do homem, é o próprio ser humano que se diminui. Porque ele vai ficar do tamanho igual, em todos os aspectos, àquele a quem ele adora. Assim como um adorador de Deus precisa ficar parecido com Deus, pensar como Deus, ver como Deus, sentir como Deus, o adorador de qualquer outro adorado também ficará igual. Tornem-se como eles. Agora, para eu encerrar, vou passar aqui a respeito das consequências da idolatria dos reis de Israel e dos reis de Judá. Preste atenção, aquilo que Deus havia falado antes do seu povo se tornar reino, de se tornar nação. O povo ainda estava no deserto, eles iam caminhar ainda muitos anos, depois eles iam entrar em Canaã, mas eles já vinham com os mandamentos. Diga para o meu povo não ser idólatra. Foi o primeiro mandamento. Isso está dentro do primeiro e do segundo mandamento. Não adore o teu Deus, não faça para ti imagem de escultura. Os dois primeiros mandamentos se resumem, não sejam idólatras. Por que Deus não quer que idolatremos? Aí quando a nação é edificada, torna um reino, eu vou falar a respeito disso após a divisão. Saul, primeiro rei, substituído por Davi, substituído por Salomão. Com a morte de Salomão, seu filho assume e o reino é dividido. Robão passa a ser rei de Judá, Jeroboão, rei de Israel. Israel é dividido no meio. Da nação de Israel, chamada Reino do Norte, a partir então da divisão, Jeroboão é o primeiro rei. Jeroboão, ele reinou 22 anos. Mau caráter. Os irmãos acham que as pessoas que têm aqui, característica do versículo 30 e 31, pessoas que são, sendo murmuradores, sendo detratores, sendo inventores de ordem, essas pessoas têm bom caráter? Jeroboão, mau caráter. Ele começou o Reino do Norte já idolatrando, fazendo exatamente aquilo que Deus falou para o povo não fazer. O primeiro e o segundo mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. A primeira coisa que ele fez, não foi nem trazer ídolos para a nação de Israel. Ele fez ídolos. Ele construiu, ele fabricou 2 bezerros de ouro, colocou um em Dan e outro em Betel. Isso, agora vocês não precisam descer a Jerusalém, porque era outro reino, Judá. Vocês não precisam descer mais a Jerusalém. Agora vocês podem adorar aqui mesmo. Deus aqui, olha aqui, olha o bezerro. Não foi que foi feito lá no deserto? Por Arão, um bezerro, e o povo adorava. Esse Deus nos tirou do Egito. Aí foi morto em batalha. Vem outro rei chamado Nadab. Reinou 2 anos. Idólatra, um mau caráter. Ele foi assassinado com toda a sua casa. Vem Baasa, reinou 23 anos. Mau caráter, perverso, adorador do bezerro de Jeroboão. São reis de um reino que era para ser o reino que daria a adoração exclusiva a Deus. Reis que estão liderando um povo que Deus havia falado lá. Não adorem outro Deus. Não façam para ti imagem de escultura. Então depois de Baasa, que reinou 23 anos, vem o rei Elá, que reinou 2 anos, mau caráter, assassinado com toda a sua casa. Foi que Baasa, pai de Elá, fez com Nadab. Eu falei que Nadab foi assassinado com toda a sua casa. Quem matou Nadab e todos os seus familiares? Baasa. Aconteceu a mesma coisa com Elá, filho de um assassino, foi assassinado. Depois vem Zinri, reinou 1 semana, recorde. Mau caráter, morreu no próprio palácio. Ele incendiou o palácio e ficou lá dentro para morrer. Depois de Zinri, vem Omri, reinou 12 anos. Foi mais idólatra que todos que o precederam. Então foi mais idólatra que Zinri, que Elá, que Baasa, que Nadab, que Jeroboão. Vê como uma coisa vai se acentuando, vai crescendo. Depois veio Acabe. Acabe reinou 28 anos. E um dos reis mais conhecidos, sabemos que foi também um mau caráter. Casou com Jezabel, que não servia a Deus, e foi pior que os anteriores a ele. E a coisa vai se acentuando. Vem Acasias, reinou 2 anos, serviu a Baal. Vem Jorão, reinou 11 anos, adorador do bezerro de Jeroboão. E aqui eu já estou falando que de mais de um século de história, e ali ainda existe adoração ao bezerro de Jeroboão. Jeroboão I. Depois vem Jeú, reinou 28 anos, também adorou os bezerros de Jeroboão. Aí vem um intervalinho muito singelo dentro do reino de Israel, com alguns reis que foram relativamente bons, que foi Jeoacás, Joás, Jeroboão II e Zacarias. Depois desses 4 reis veio Salum, reinou 1 mês, também tremendamente mau caráter, assassinou Zacarias, um rei anterior a ele, e 1 mês depois ele foi assassinado. História de reis da nação do povo de Deus, coisa terrível. Manaém veio depois, reinou 8 anos e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Pecaías reinou 2 anos depois de Manaém,
também um mau caráter, adorador do bezerro de Jeroboão I. Esse também foi assassinado em seu palácio. Quantos reis aqui já foram assassinados em seus palácios? E quando a gente fala de palácio, ele falando da casa real. Foram mortos dentro da própria casa. Era para acontecer isso com os servos de Deus? Se estivessem adorando a Deus, servindo a Deus, como Davi foi antes deles, pecou, mas era um adorador de Deus, não abria mão de adorar a Deus. Depois veio Pecaías, pois Peca reinou 20 anos, também um assassino, adorador do bezerro de Jeroboão I. Depois veio Oséias, que reinou 9 anos, e aí nós estamos falando do último rei, do reino do norte. E os pecados do rei Oséias foi praticamente a última gota que se somou aos pecados de todos os seus antecessores, o que culminou com a destruição para sempre do reino do norte, a destruição de Israel, a invasão à Síria e depois toda a consequência. Quando nós vamos para o reino do sul, então o primeiro rei foi Roboão, filho de Salomão. Ele reinou 17 anos, mas o filho daquele que era o homem mais sábio da terra, que ensinou na sua velhice que o fim de tudo é teme a Deus, que esta foi a conclusão da vida de Salomão, teme a Deus porque isso é o dever de todo homem, porque tudo o resto é vaidade. O filho dele era um mau caráter, idólatra. Depois dos 17 anos do seu reinado veio Abião, reinou 3 anos, também pecador como seu pai Roboão, tão idólatra quanto. Aí veio um intervalo com alguns reis bons, que foi Asa e Josafá. Depois veio Jeorão, reinou 13 anos, mandou matar a espada seus próprios irmãos, idólatra. Acasias reinou 1 ano, também um idólatra. Aí veio a rainha Atalia, ela reinou 6 anos, também mau caráter, e também foi assassinada. Joás reinou 40 anos, também idólatra, também um mau caráter. Agora, diferente do reino do norte, que só teve 4 reis que mais ou menos obedeceram a Deus, com muitas falhas também, o reino de Judá teve outros reis que foram bons. Então aqui, depois de Joás, vem Amazias, mas depois de Amazias, vem um outro rei mau caráter, Azarias, também conhecido como Uzias, aquele rei que era parente do profeta Isaías. Esse rei reinou 52 anos. Ele morreu enfermo de lepra porque tentou oferecer incenso, porque era idólatra e queria oferecer incenso no templo. E reinou 52 anos ali. Depois veio Jotão, um rei também foi relativamente bom, mas depois de Jotão veio Acás, reinou 16 anos, mau caráter, idólatra, que chegou a oferecer o seu filho no fogo, a oferecer um filho queimado em cima de um altar a um seu Deus. Hoje a gente chama isso de magia negra. Depois dele veio Ezequias, bom rei, trouxe um avivamento à nação, mas depois de Ezequias veio seu filho Manassés. Manassés foi o pior rei de todos os tempos, reinou 55 anos, e também ofereceu um filho seu ao deus de Moloque. Depois veio Amon, reinou 2 anos, foi assassinado em sua casa. Quantos reis mortos em sua casa? Depois veio um intervalo com um rei bom, reformador, da época de Jeremias, que foi o rei Josias. Mas depois de Josias veio Jeoacás, reinou 13 anos, levado para o Egito, onde morreu. Deus permitiu tudo isso na vida dele, porque também era um mau caráter, idólatra, um rei perverso. Depois veio Jeoaquim, reinou 11 anos, a mesma coisa. Jeoaquim foi rejeitado por Deus. Depois veio Joaquim, reinou 3 meses e 10 dias e foi levado cativo para a Babilônia. E por fim, o último rei, que era um governador, uma marionete na mão de Babilônia, na verdade, e que foi Zedequias, reinou 11 anos, idólatra, mau caráter, profanou o templo que foi reformado por Josias e viu, por conta de tudo isso, seus filhos serem mortos na sua frente, e depois disso teve seus olhos furados. Então, pergunta, por que Deus não quer que sejamos idólatras? Tá bom esses exemplos aqui desses reis, que tinham esses mandamentos também, porque todo rei tinha que ter a cópia do livro da lei, era uma ordenança de Deus, foi dada a Moisés. Todo rei precisa ter a cópia do livro da lei. Todo rei era conhecedor dos mandamentos. E o primeiro mandamento, não adore outro Deus. Segundo mandamento, não façam para ti imagens de esculturas, para não se encurvar a elas, nem adorá-las, nem a servires. Esses reis todos tinham isso, mas não cumpriam, não serviam e não obedeciam. Não tinham a preocupação de ter conhecimento de Deus, desobedientes. No que Deus foi prejudicado com a prática de todos esses homens? O reino do norte, Jeroboão, Nadab, Baasa, Elá, Zinri, Onri,
Acabe, Acasias, Jorão, Jeú, Salum, Manaém, Pecaías, Peca, Oséias. 15. Do reino do sul, Roboão, Abião, Jeorão, Acasias, Atalia, Joás, Azarias, Acás, Manassés, Amon, Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim, Zedequias. 14. Com 15, 29 reis que atravessaram séculos reinando, tanto o reino do norte quanto o reino do sul. O reino do norte foi levado cativo para a Síria, o reino do sul levado cativo para a Babilônia. Em tudo isso, no que Deus foi prejudicado? Deus deixou de ser Deus? Quem se prejudicou? Quem morreu? Quem foi assassinado? Quem foi para cativeiro? Quem ficou cego? Quem viu seus filhos morrerem? Quem teve sua vida destruída, dilacerada? Quem viu, meus irmãos, a desgraça? Aqueles que idolatraram. E por que tudo isso aconteceu com eles? E Deus não agiu em prol deles, sendo que era povo dele. Porque Deus os abandonou a essas paixões. E se tornaram iguais aos seus ídolos. O que foi que fez Baal? O que foi que fez Moloque? O que foi que fez Azerá? Quando o inimigo chegou? Nada, porque não passam de nada. São vaidades, são falsidades. Não socorreram eles, não deu livramento a eles. Então Deus não quer que idolatremos, porque nós é que vamos perecer. Esses reis passaram, morreram, tiveram suas vidas desgraçadas e Deus continua sendo Deus. Então não podemos pensar que Deus não quer que nós tenhamos outros deuses, porque Ele está preocupado em perder o lugar com algum concorrente. Deus não quer que sejamos idólatras, por causa das consequências negativas que isso trará em nossas vidas. Deus sabe que nós temos tendência a ser idólatra. Está aqui, no capítulo 1, versículo 18 ao 32 de Romanos. A Bíblia revela que nós temos tendência a ser idólatras. E se nós rejeitarmos essa correção, Deus vai nos entregar a essa prática. Aí vamos poder adorar o que quisermos, porque o versículo 30 e 31 é o que o ser humano é. Esta é a natureza humana, que é uma concupiscência que o ser humano possui. Por isso precisamos de Cristo, um redentor, um libertador, para nos fazer novas criaturas, porque nós, sendo assim, temos uma predisposição a diminuir Deus e colocá-lo na imagem do ser humano ou de uma criatura, e nós não nos preocupamos em adorar o Criador. Aí Ele vai nos entregar as práticas do versículo 7 e do versículo 28. E quais são as consequências dessas práticas na vida do ser humano? Então Deus está preocupado com as nossas motivações à idolatria e com os resultados disso em nós, não nele. Então Deus não quer que nós sejamos idólatras, porque Ele nos ama e não quer que as consequências inevitáveis da predisposição e da prática, de fato, a idolatria vai trazer às nossas vidas. É por isso, porque em nada Ele pode ser ameaçado. Amém? E Deus nos ajude, Deus nos guarde a sermos adoradores daquele que é o único Deus. E por isso Ele é o único digno de ser adorado.